A Alfama é o bairro mais antigo de Lisboa. E assim como todo bairro antigo europeu, aqui a gente encontra essa vibe mais típica, com poucas cores. No meio desse bairro pitoresco e super tradicional, encontramos a loja da Tayane, que é impossível passar desapercebida. Queria ironicamente perguntar qual é a tua cor preferida. Bom, acho que a resposta já está no design da loja e na minha vestimenta, uma pergunta difícil. Que é o rosa. Neguei rosa. por muito tempo, mas Sim. É o rosa, sempre também, foi o rosa. Não, também neguei por muito tempo, assim, usar rosa, assim, mas assim, agora colocou um brinco rosa em mim. Tá linda! Eu acho que eu gosto agora. Fica bonito. Fica. Isso, a gente tem que resignificar a cor rosa. Verdade. Ficar, é só cor de menina. Eu tinha muito Acabou isso quando eu era isso. pequena. E tipo assim, cor de menina, então eu não quero. Eu tive muito, tudo meu era rosa e amarelo, talvez ironicamente também é verdade, você tá de amarelo. Mas o rosa sempre foi a cor principal, assim, das roupas que eu tinha. E aí depois disso, crescendo, vira aquela coisa, não dá rosa, sabe? Todo mundo já começa, o feminismo Sim. também já atiça a gente ali, a gente já não quer mais o rosa. Verdade. E tal. Mas eu resignifiquei o rosa e eu tenho que aceitar, é a minha cor mesmo, eu gosto Legal. muito. Vou pedir para tu se apresentar formalmente. Claro. Quem é você? Bom, sou Tayane Almeida, sou brasileira, sou artesã e designer de joias. No Brasil, eu já tinha, antigamente, em 2016, 2015, 2016, já tinha uma marca chamada Acessórios Hot Paint. Hot Paint é o nome de um projeto de festa também que eu tinha no Brasil. Então isso eu já empreendo desde os meus 17, 18 anos. Já tá no sangue, é né? muito tempo. Eu acho que tá no sangue do brasileiro mesmo, o empreendedorismo, né? Empreender. E então desde cedo já começava com produção de eventos, que era Hot Paint, que era uma festa feminina de hip hop. Então a gente colocava mulheres para tocar. Legal. Os acessórios Hot Paint surgiram de uma parte da decoração da festa que a gente tinha feito, da primeira edição. E um amigo fez uma decoração com papel de acetato translúcido e dourado. E aquele papel depois da festa sobrou, tava em casa. Eu por muito tempo fiquei não tinha acessórios, é isso, não tinha muito dinheiro para ficar mantendo e colocando acessórios. Sim. O meu forte sempre foi brincos, eu sempre gostei de brinco, então o meu acessório principal ali era o próprio brinco. E eu peguei esse material e falei, olha, eu não tenho brinco pra ir trabalhar. Eu trabalhava de hostess em balada. Ok. Então tem todo que estar fim de semana tem que estar ali. Exato. E eu falei, não, vou fazer algum brinco aqui com esse material. E pronto, todo mundo começou a gostar. E as pessoas me perguntavam sobre esse acessório. Eu tava tipo, gente, mas eu só fiz pra mim, sabe? Mas agora eu tô vendendo. E aí é isso. E aí começou essa venda de amigos quererem. E aí Brasil é carnaval, os brincos se encaixavam muito pro carnaval. Sim. Eram leves, coloridos também, divertidos. E aí as pessoas começaram a me perguntar. Eu falei, tá, vou começar a vender. Que é isso, né? Você também já tem aquele feeling. E eu comecei a vender os acessórios. E rapidamente, porque eu estudei moda no Brasil, rapidamente todo o meu ciclo eram de pessoas da moda. Sim. Então eram produtores, eram stylists. Então acabou que esses amigos começaram a colocar os brincos nos famosos que eles estavam vestindo. Legal. E aí deu um boom, assim, da marca. Então usou Gabi Amarantos, usou Elza Soares, teve uma galera de peso assim que usou os acessórios. Depois disso eu participei do Isaac Silva, uma estilista brasileira. Ela me convidou para fazer parte do desfile que ela ia fazer na Casa de Criadores. E a partir disso foi que eu criei a coleção junto com ela e deixei os acessórios para o desfile mesmo. Fiz a segunda edição também desse desfile com ela. Então foram 2 anos assim e deu também uma visibilidade maior para a marca. Então tava correndo também tudo muito bem. Sim. E aí foi isso. Eu comecei com os acessórios em si, com essa marca, mas não tinha sido nada específico que eu tinha planejado fazer como marca, criar uma marca ou criar uma empresa. E aí surge o nome Hot Paint porque eu já fazia o projeto, as pessoas já me conheciam como
dos Hot eventos, Paint. né? Sim. E aí virou. Hot Paint, legal. Então já era um nome, porque era aí uma amiga que fazia. Então ela, é as Hot Paints. Então aí eu falei, vou usar o nome, já tá conhecido, tudo bem. Só coloco os acessórios, meio que foi uma extensão, do projeto. E foi isso a princípio, assim. Então, em que momento que a Tayane decide sair do Brasil e se aventurar na Europa? Pronto. Desde 2015 eu já viajava, já saía do Brasil e viajava para Europa, porque eu conheci o amor da minha vida, né? Ok. E esse foi um dos grandes motivos dessa grande mudança também. Então já começo, mesmo com os acessórios Hot Paint, a viajar para cá e mantendo a marca lá, estudando e trabalhando e fazendo tudo ao mesmo tempo. E eu casei em 2018. Então casamos no Brasil e aí quando foi já maio de 2018 eu mudei já para Inglaterra, que já era onde meu marido vivia. E aí foi quando tudo começou, né? Eu tive que abandonar praticamente os acessórios. A ideia não era abandonar, mas na minha cabeça era como que eu vou trazer uma marca para Inglaterra, né? Para Londres, que também tem um status enorme de lugar de moda e tudo mais. Meu inglês era fraquíssimo. Eu ia perguntar se você falava inglês. Fraquíssimo, assim. Tinha já uma noção do inglês, porque eu já estava 2 anos indo visitar. E com ele, tudo né? mais. E já tinha estudado um pouquinho de inglês, mas era o básico ali. Eu conseguia entender mais do que falar, porque tinha essa timidez da fala. Morria de vergonha de falar. E aí você fica com medo de errar e tudo mais. E aí, eu acho que como que trabalhar, né? Sim, e os ingleses eu acho que te dão uma pressão, porque eles falam bonito, né? E difícil. Falam firmezão, assim, né? Exato. Foi um processo de me adaptar a uma nova cultura, um novo país e tudo mais. Então já teve esse desafio em si. Então para mim nem era muito foco, não dá para trazer a marca e começar aqui, né, em São Paulo, onde eu sou, eu tinha o suporte de todos esses amigos, né, familiares, aí um que fala pro outro e vai conectando pessoas. Lá não tinha ninguém, não conhecia ninguém, como que faz? Então é isso, como que eu vou aprender inglês? Trabalhando, né, tipo, também não tem tempo para estudar, precisa-se de dinheiro. É verdade. E comecei a trabalhar em restaurante, então fiz um restaurante francês lá e era super difícil porque também a comunicação com as pessoas era muito, muito. Tinham muitos ingleses, óbvio, porque a gente estava lá em Londres e turistas e tudo mais, mas era um período muito complicado, né, de horários de trabalho diferente, enfim, eu não estava acostumada com isso em si. Com nada, eu sempre né? empreendi, trabalhei já, né, o CLT ali, mas não foi muito tempo. Eu sempre estava empreendendo e fazendo coisas minhas mesmo. Então já foi um desafio, porque era outro idioma e tal. Tinha coisa nova, né, pra administrar. E aí eu ficava com vergonha, me colocava para baixo, de eu nunca vou aprender, nunca vou conseguir, tem todos esses sentimentos. Também tinha acabado de casar, também não sabia o que era ser casada, aí você tem todo o esquema ali da casa. Muita coisa, Tayane, ao mesmo tempo. Foi muito. Então muita coisa mudou, assim, da água pro vinho, literalmente. E aí foi esse processo de trabalhar de 2018, 2019, lá na Inglaterra mesmo, foi quando eu comecei a desenvolver o inglês, porque aquele aprende na raça, tem que aprender. E aí tudo ao mesmo tempo, né? De novo. Tudo ao mesmo tempo. E aí foi, eu fiz uma viagem pro Brasil, a gente ficou um período, eu e meu marido ficamos um período no Brasil, enfim, passeando. Quando a gente voltou, não deu o quê? 1 mês, 2, foi isso, do Covid. Não, então tá sério o Covid. 2019, né? A gente passou 2019 em São Paulo, Natal com minha família. E quando voltamos para a Inglaterra, já se falava, né, do Covid, mas a gente ainda não sabia da dimensão. Então quando a gente já voltou para Londres, já 2020, já estava muito alto. E aí eu já estava sem trabalho, porque eu já tinha saído do último restaurante que eu estava trabalhando para passar essa temporada no Brasil. E em Londres era fácil arrumar trabalho. Então para mim era tipo, eu vou voltar, vou pegar outro trabalho. Mas pandemia. Mas aí veio a pandemia, e aí quando vem a pandemia, a gente pensa, e agora? E como que vamos fazer, né? Qual que é o próximo passo? Eu ainda estava fazendo coisas com evento, então ainda tinha projetos acontecendo, então foi o período que eu parei e falei, ok, vou continuar com os projetos de evento, agora os eventos são online, então vamos fazer acontecer. Mas foi um período também que eu já tinha esse desejo de continuar a minha marca, mas ainda não sabia como. Então, é isso que eu ia te perguntar, se você foi uma coisa que você, tipo assim, não vou, deixou mesmo de lado, ou você sempre, tipo, vou deixar de lado agora, mas em algum momento pretendo retomar? Sempre tinha isso, eu sempre quis retomar. E aí também retomar no Londres, nossa.
Então já tinha esse sonho de tipo, nossa, imagina eu aqui com a marca. Sim, legal. Nossa, ia ser legal, né, se eu tivesse. Mas era isso, era um pouco fora da realidade, porque os desafios eram tão grandes que eu ainda não conseguia, tipo... Acessar mesmo, né? Tipo, exato, tipo, tinha esse desejo, aquele, você dá conseguia visualizar, mas ainda era muito distante para mim, né? Ainda era fora da realidade. Mas já era a minha realidade, entendeu? Sim. Então, né, o período de quarentena de Covid foi muito ruim, obviamente, mas foi um período em que eu consegui parar e falar, ok, vou analisar e vou tentar fazer isso dar certo, vou tentar fazer isso de novo. Na pandemia foi que você conseguiu parar e... Exato. Como eu não estava trabalhando, e aí você já começa a pensar no futuro, né? A gente também não sabia o que ia acontecer no futuro, ninguém sabia de nada. Mas era isso, ou eu usava esse tempo também para ocupar a minha mente com coisas que seriam boas para mim e pensar em possibilidades do que poderia acontecer. E começou que eu comecei a pesquisa de materiais. Quais são os materiais? Porque eu não achava o material que eu fazia no Brasil, só que ao mesmo tempo eu não queria que fosse o mesmo, eu queria mudar, eu queria que fosse diferente. Porque eu sou uma pessoa criativa, sempre fui desde criança. Legal. Mas então eu queria que fosse diferente. E foi o período que eu sentei e fui começar a pesquisar os materiais e encontrei esse material. Mas eu não tive tempo. Que é o que você usa até hoje. Hoje, que é a argila polimérica, sim. E aí começou com essa base mesmo de material. E nesse período todo, não tinha onde eu aprender. Não tinha um workshop para eu fazer, não tinha um curso para ir, não tinha nada. As únicas informações que eu tinha era na internet, né? E a sua bagagem. Sim, também. Isso, mas o material em si, de como trabalhar ele, era o quê? YouTube. Vou no YouTube, vou olhar os vídeos ali e eu vou experimentando. Então, eu cheguei a comprar um material que não era exatamente para fazer joias, que é uma massa mais consistente, assim, ela é mais dura de trabalhar. Eu comprei uma massa meio que de criança, porque eu falei, não vou investir, sabe? Sem saber se esse é o material, porque eu estava experimentando. E eu comecei a experimentar e vi a possibilidade gigantesca que esse material tinha. E sempre, desde os acessórios hot paint, o meu objetivo com acessórios era que seja leve, colorido, divertido. E que você consiga fazer todas essas formas. E que não machucasse as orelhas, assim, porque eu também tenho alergia, tudo machuca. Ter esse cabelo crespo, ter esse cabelo requer. Pede um brinco desse tamanho, entendeu? Então era isso. Sei como é. É meio pensar na nossa comunidade também, sabe? Porque é isso, botava um brinco pequeno, mas e aí? Cadê? Desapareceu. Exato. Tô aqui com o meu afro solto e cadê, né? Verdade. Então acho que já entrou um pouco nesse lugar, assim. Eu queria os brincos grandes, coloridos. Cor era fora de questão, sempre fez parte da minha vida. Sempre tava colorida e as cores sempre fizeram um papel muito importante, assim, na minha vida. Então foi isso, brincos grandes, coloridos e o material que era versátil me deu as possibilidades de criar, assim, várias coisas. Mas foi um aprendizado que eu aprendi sozinha mesmo. Aprendi tentando, aprendi fazendo. Né? Aprendi fazendo inglês, aprendi fazendo tudo o que eu tenho hoje. Então, tem que aprender fazendo, é na prática. Então, você encontrou o material. Em que momento que, assim, durante a pandemia ou pós-pandemia, que você começou, assim, a, tipo, não, agora eu acho que vou retomar mesmo? Você ainda estava trabalhando em restaurante, como é que você conciliou tudo isso? Foi demorado. Não foi rápido, não. Eu acho que a pandemia também, nessa quarentena, deixou a gente muito tempo trancado. Foi praticamente, eu passei 2020 todo sem trabalhar, meu marido ainda trabalhava, então estava trabalhando de casa e dava esse suporte. Então eu tive esse suporte de ficar sem trabalhar para conseguir desenvolver isso também, e ele sempre foi muito parceiro e falou, desenvolve, tipo, porque ele sempre acreditou e ele gostava da outra marca e ficava, não, mas você tem que fazer também, ele ficava me pilhando assim. Então falou, aproveita, a gente já vai ter esse tempo, então vamos usar esse tempo para você desenvolver isso, e voltar com tudo. Então foi o período de 2021 já, tipo meio de 2021. Não foi longo quando eu falo desse processo longo, foi longo. E para mim também era pensando, caramba, eu tô em Londres. O jeito que eu desenvolvi as peças, os amigos já estavam, nossa, mas tá lindo, nossa, mas já vende. E eu sou um pouco perfeccionista, detalhista, então para mim levou um tempo para eu falar.
não é isso Ainda que eu não é quero, isso. ainda não tá. Tá legal? Tá, as pessoas podem, mas ainda não é. Eu tinha uma visão, eu acho que na época talvez não sabia explicar para as pessoas qual que era, mas eu tinha uma visão do que como eu queria que fosse, desde as referências que eu tinha, as pesquisas que eu tinha feito, a ideia que eu tinha para marca, mas ainda não era E ainda não tinha chegado. Não tinha chegado. E aí nesse período, já em 2021, que aí eu descobri que eu conseguia aplicar resina nessas peças. Certo. E aí eu comecei a aplicar resina nessas peças. E aí o acabamento era o acabamento mais próximo do que eu já tinha pensado. Então eu falei, olha, então eu encontrei mais um outro material que complementa esse. Sim. E aí foi quando eu vi que o acabamento ficava muito mais próximo do que eu queria. Falei, não, agora eu acho que dá pra começar a vender. Sim. Foi um processo lento. Eu poderia já ter começado Sim. e pronto. Mas não, eu demorei muito pra engatar. E óbvio, tava tudo fechado, não se fazia nada, sabe? Ainda tava um período muito esquisito do que ia ser, né? Esse pós-pandemia. Sim, sim. Então só foi em 2021 mesmo que começaram a abrir as coisas e a gente, né, podia fazer outras coisas assim. Eu não estava trabalhando, ainda continuei sem trabalhar esse 1 ano e pouco. E comecei a venda online, né? Porque aí o processo. Você começou online? Coisas, começa online. Legal. Aí tira uma fotinha ou outra. Aí eu ainda não tinha página do Instagram nem nada, porque eu tinha dos acessórios, Hot Paint, né? Antigo. Mas já tava ali instigando os meus seguidores, tipo, ai gente, vou voltar, mas vou voltar diferente. Então já ficava ali trazendo fazendo algumas esse referências. suspense, né? Mas é isso, mas eu não podia vender no Brasil, por exemplo. Não era viável enviar as peças para o Sim, Brasil. sim. Eu ainda tinha que fazer lá, pegar o público de lá. Então começa essa venda online ainda muito lenta, né? O online sempre é muito lento. Então começa essa venda online e começa a abrir as oportunidades para fazer os mercados, fazer os markets. Então quando os markets começam a acontecer, né? Sim. Essa pós-pandemia, a gente tecnicamente está voltando ao normal. Sim. É quando eu começo a desenvolver, porque no Brasil eu nunca tinha feito mercado. Quando eu queria a marca lá, eu já estava vendendo online, já estava vendendo em atacado para a loja do Rio de Janeiro, então já estava fazendo coisas. Então eu não precisei fazer mercado, eu não sabia como era o mercado. Mercado eu fui descobrir em Londres. E aí já foi, tipo, mercado. E aí a minha primeira dúvida no meu primeiro mercado era, eu sei vender isso em inglês? As pessoas vão me entender? Sim. Eu vou entender as pessoas? Sim. Porque eu já estava mais de um ano e meio sem trabalhar. Sim. E então aí você estava meio conversa. essa prática do dia a dia, né? Tava completamente. E aí sempre rola aquela dúvida, aí vem aquela angústia, ai meu Deus, e agora? Mas é isso, meu primeiro mercado também tinha aquele medo, tipo, as pessoas vão gostar? Das peças, as pessoas vão comprar? Tipo, gente, sabe, eu ainda vi algumas imperfeições e tal, e eu tipo, não sei se as pessoas vão comprar. Fiz um primeiro mercado, chamei um amigo também que falava inglês, eu falei, ai, vamos junto comigo, vamos lá, você tá livre, então, vamos, tipo, porque eu tava também, eu acho que um pouco com vergonha de estar ali sozinha. E aí meu marido foi, mas ele ficava assim, ele falou, eu vou olhar, né, pra dar um suporte ali, levou os amigos dele pra ir ver e tal. E aí o primeiro mercado, na primeira venda, eu já tipo, alguém comprou, meu Deus, alguém comprou. Tipo, nossa, cara, sensação boa. E eu vendi muito bem meu primeiro mercado, vendi muito bem. Eu saí de lá, tipo, transbordando, sabe? Que legal. Meu Deus, e aí te dá um gancho de tipo, bora. E tipo assim, uma coisa tipo assim, é possível. Todo caminho certo é isso aqui. É muito legal, eu acho, quando a gente tem um produto validado, né? A gente consegue validar esse produto em um lugar. Porque uma coisa era vender no Brasil e tal. Querendo ou não, estava num lugar, era um lugar seguro, é o seu lugar, é a sua casa, acolhida, com suporte. Quase que uma equipe, né? Porque, enfim, Completamente. E aí, tipo assim, sair desse lugar, você tá completamente numa cama de suporte e, tipo, pra um lugar que você tá só assim. Sozinha, né? E, tipo assim, chegar no mercado de um país que você não falava a língua, falava pouco, e conseguir, tipo assim, não, validei um produto. Tipo assim, eu sou muito do time de, tipo assim, quem vende 1, vende 10. Quem vende 10, vende 100, quem vende 100, vende 1000. Então, tipo assim, se você vendeu 1, vendeu 2, vendeu 5, vendeu 10 naquele dia, era correr pro abraço. Tipo assim, tem um grupo de pessoas que se interessam, né? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas? Vamos atrás delas e vamos vender pra elas e vamos expandir isso, assim.
Muito legal. Depois disso. E aí depois? E depois é isso, começa sempre o trabalho de achar mercados para fazer. E os mercados se pagam caro. Sim. Na Inglaterra não era barato não, tá? Para participar de um mercado. Para mim teve uma grande diferença quando se chega aqui em Portugal de valores. Porque aqui é de participação. Pagas, mas é um valor. Não é tanto, não é tanto. Um valor ok, eu acho. Lá é um valor muito ok. Lá era bem mais caro. Mas é isso, a proporção também de venda dos mercados que eu participava eram bem maiores. Ok. Então você paga-se mais, mas recebe mais. Sim, legal. Paga-se menos, recebe menos, talvez. Então tinha um pouco esse retorno, desse lugar. Né? E para mim lá era isso, o começo era experimentando diferentes mercados, diferentes localizações, até eu encontrar mercados que era o meu público, que é isso, eu precisava achar o meu público. Eu fazia mercados, nossa, mas não vendi nada, nossa, mas aquele outro mercado foi incrível. Aí você fica, será que é meu produto? Calma, mas eu vendi tanto no outro, então não é o produto, então é as pessoas, localização. sabe? Tipo, é o tempo, não é verão, ou é inverno, o que está acontecendo, né? É os designers, então, que eu preciso adaptar, que eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer? Então eu sempre pilhada, pensando em mil coisas, de possibilidades, de melhora e do que eu posso chegar, do que eu posso fazer, para onde vou. E aí consegui achar mercados que eram de black business lá na Inglaterra. Legal. Que aí eles tinham data, não tem as datas, que é o Black Pound, é a moeda deles, mas para você gastar só com marcas de empreendedores negros. Legal. Então tinha eventos só de empreendedores negros, para venda só de empreendedores negros. E eu me achei ali. Pronto. Ali para mim é tipo, eu estou em casa. Legal. Isso é minha cultura, isso faz parte de mim, isso eu me identifico. Então isso foi perfeito assim para mim. E eu comecei só a fazer esses mercados. Entendeu? E aí eu ficava só nesse grupo e funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Então ali eu consegui achar uma galera ali, eu achei um nicho que funcionava e aí fiquei ali, porque eu falei, não vou sair daqui, agora consegui, achei que estava funcionando. Um desejo de ter uma loja e tudo sempre passou na minha cabeça, mas era isso, era muito cedo, né? Eu precisava ainda dessa experiência, mercado tem os seus desafios, mas também era legal, você diretamente estava lidando com as pessoas ali do que um online, você não conhece quem está ali atrás comprando. Quem está comprando. Né? E no mercado não, você tinha o feedback das pessoas. Estava em contato com outras pessoas. Isso, também. E com outros empreendedores, que foi fundamental, porque eu também não sabia como funcionava a legislação, e o que precisava, qual o documento que precisava para fazer parte desse mercado e o quê? E as pessoas iam me falando, olha, pode isso, não pode aquilo. Eu às vezes dava minha opinião dos organizadores, tipo, pode me botar mais na frente, ou tipo, me troca de lugar que eu quero experimentar aqui, e isso gerava desconforto. Então era meio complicado assim nesse sentido, mas era isso, eu tinha que fazer algo que fosse bom para minha marca, sabe? E aí conectar com outras pessoas que estavam também trabalhando e que tinha mais tempo de mercado, tinha mais tempo de marca do que eu. Então foi importante ali nesse processo aprender com essas pessoas também, porque eu ouço muito, tipo, eu ouvi muito e pesquisava depois para ver se tá certo mesmo, que fizeram assim e deu certo, o que não deu certo. Então tinha esse feedback assim das pessoas, que era maravilhoso e foi muito importante para mim. Então assim, tava tudo indo bem então em Londres, né? Em que momento então que surge Portugal no meio disso? Portugal já era um desejo há muito tempo meu e do meu marido de morar aqui, né? A gente já viajava para cá algumas vezes. Quando ia pro Brasil, dava umas paradas aqui, de 5, 10 horas também. E a gente aproveitava e ficava, nossa, que legal, né? Olha o tempo. Porque você tá em Londres, tá tudo nublado, tipo, nossa, eu acho que é sempre uma coisa de quem mora em Londres, Alemanha. Sim, aí você vem, tá frio, mas tá um céu azul, o sol tá incrível. Então a gente mudou um tempo pra Gibraltar, mas eu continuava fazendo os mercados em Londres. Então ficava isso, Gibraltar e Espanha, mas não cheguei a fazer os mercados na Espanha. Então continuava fazendo em Londres. Quando surge o momento de vamos mudar para Portugal, a gente tinha feito uma escolha, ou a gente ia para Barcelona ou ia para Lisboa. E aí pensando no meu negócio em si, eu falei, para mim é negócio para Lisboa, porque aí na Espanha, de novo, o idioma, a língua, me adaptar, e Barcelona é catalão, né? Também não é tão fácil assim, tipo, já muda, né? Então eu falei, eu acho que eu vou ter que me esforçar ainda mais do que eu já tenho me esforçado. Só de pensar que eu poderia viver num país que fala o meu idioma durante muitos anos falando inglês. E é isso, tá perto, né? A cultura no geral, tanto da comida quanto da música, né? Do entretenimento, que é o que eu gosto muito também. Então eu falei, nossa, o combo de Portugal tá lindo. Querendo ou não,
eu acho Portugal o país menos frio da Europa, assim. Porque tá... E é, literalmente falando, né? É o país menos frio da Europa. E menos frio também, tipo, das pessoas. Eu acho as pessoas aqui um pouco... Opinião minha. Pode ser polêmica. Mas eu acho as pessoas aqui um pouco mais abertas do que... mais pra cima, mais Sim, pro lado. porque as pessoas vivem no frio, né? Não tem muito assim. E funcionava, mesmo as peças sendo coloridas lá, mas eles tinham períodos melhores. Sim. Né? Então, pra mim, eu ainda levei um tempo de pensar, ok, isso funciona só num período, todo o tempo que eu consigo desenvolver e vender esses produtos. Então, quando a gente chega aqui em Portugal, era isso. Eu ainda estava saindo daqui, indo fazer mercados em Londres, que eu percebi que aqui era muito mais burocrático para participar de mercados, para executar a minha profissão, né? Para executar as coisas da minha marca. Na Inglaterra ainda tinha mais flexibilidade. Então aqui você ficou eu fazendo... achei... fiz pouco, porque foi o período que eu mudei pra cá em abril, então ainda junho, julho ainda tava fazendo lá e eu comecei a fazer os mercados aqui só final de setembro, pra você ter uma noção. De 2023. De 23, ok. Então demorou. Demorou. Nesse processo, porque eu tava ainda elaborando o que precisava, documentação, então aqui foi um pouco burocrático, assim, nessa questão. Você veio mesmo, participar. tipo, pra continuar nos mercados, então. Exato. A princípio eu era os mercados, mas eu tinha esse sonho, tipo, nossa, eu acho que Portugal tem possibilidade de abrir loja. Né? Faz mais sentido, assim, eu tô mais em casa. É aquele quentinho, minimamente o quentinho do que eu tinha lá da minha primeira marca, né, dos acessórios Salt Paint. Então sim. Mas aí em setembro, quando foi assim, final de 2023, você veio para fazer os mercados? Comecei a fazer os mercados aqui em volta de Lisboa mesmo. Sim. Então tive que resolver documentações aqui, abrir uma atividade. É sabe? verdade. Tipo, em Londres não precisava disso, não. Aqui você conseguia participar. Sim. O máximo lá você tinha que ter um seguro, né, que aqui eu chamo de seguro de responsabilidade civil para participar dos mercados. Como era ainda o tempo de Covid, eles pediam para a gente fazer todos os measurements do Covid e tal, tipo, analisar como que eu faço, como que eu protejo. Ter lá o negócio para lavar a mão, isso aqui, tinha tudo isso. Então eu começo os mercados aqui depois desse processo de documentação, e aí era informações e desinformações de, precisa do cartão de artesão. Não, precisa-se de uma carta de não sei o quê. Precisa abrir atividade. Aí precisa não sei o quê. Aí você tem que pegar uma máquina de pagamento de cartão. Inglaterra era fácil, tinha seu documento, blá blá, não exigia tanta coisa assim. E eu acho que o Brasil também é assim, né? O Brasil é bem mais descomplicado. Muito mais. Eu acho que é isso. Você tem o MEI, né? Que é o microempreendedor individual e que te facilita ali várias coisas. Mas é isso, eu acho que o Brasil já está acostumado a empreender muitos anos. O país do empreendedorismo, não tem jeito. E eu achei recentemente, Então tem muitas soluções, muitas soluções, que assim, infelizmente aqui na Europa ainda está bem distante. Não tem esse costume dos pequenos empreendedores. E isso é um desafio que eu vejo aqui em Portugal. Exatamente. Porque mesmo já com os mercados, já vinha assim, complicando um pouquinho, né? Desde emitir uma fatura. Então essa parte de escalar o meu negócio já começa daí, né? De pensar na parte administrativa, porque eu já saio um pouco da parte de criação, eu já tenho que começar a elaborar toda essa parte que é de várias outras funções. Sim. O empreendedor, ele faz tudo ele mesmo. É uma contabilidade, é uma tudo, é o fotógrafo, é a modelo, você vê que as fotos é tudo eu lá, porque, gente, vamos aproveitar, já é o nome dela? É o nome dela. Então ela faz. ela faz tudo. Então foi esse processo. Mas é isso também, aprendi com muita gente aqui nos mercados, tentando entender como funcionava, algumas coisas agradando, outras coisas não agradando, né? Você tenta ali... Um jogo de cintura. Exato. Então isso eu acho que eu tenho, isso me facilitou, assim, transitar aqui. E óbvio, com a facilidade do idioma e a bagagem, eu acho que eu já tinha de mercados, né, desde a Inglaterra, então facilitou um pouquinho. E é isso, você vai buscando as informações, né, e vai se adaptando. E aí um dia, Vitória passou aqui na frente e viu na porta Tayane. E aí, Tayane Joias. Amanda, vai abrir aqui, não sei o que, não. Eu passei aqui em frente, vi. Acho que você colocou o dia da abertura, alguma coisa assim. Eu não lembro. Acho que tinha, não tinha? Abrindo em breve. Abrindo em breve. E aí a gente foi direto, cega no Instagram e te encontramos. Falei, cara... Tayane é brasileira, pelo amor de Deus. Tayane é brasileira, óbvio. Então, vamos ver. E aí vimos...
isso aqui dentro de um Instagram e falamos, cara, temos que mostrar isso. Que legal. E aí, em que momento que a loja aconteceu? Chega a loja. A loja já tinha novamente, é sempre aqueles desejos, aquelas coisas que você deixa guardado. E eu acho que é isso, o brasileiro, o empreendedor, né? O espírito empreendedor do brasileiro. Sim. Eu acho que muitas das vezes a gente quer, no meu caso, né, esse espaço físico. O brasileiro, ele sempre pensa no espaço físico. Ele começa a produzir umas quentinhas, um bolo para vender, ele quer o quê? Ele quer abrir algum lugar, ele quer o restaurante, ele quer a vendinha, ele Sim. quer. Então, eu acho que isso do Brasil, a gente sempre quer algo físico, né? A gente quer a parte... Nunca se satisfaz só com o online. Não, jamais. A gente quer um espaço nosso, né? O que eu acho que é super importante, eu acho super corajoso. É muito corajoso. Na verdade, foi muito na coragem. Então, eu abri a loja na coragem. Sim. Foi tipo no medo e na coragem. Mas eu acho que o medo faz parte e é importante nesse processo. Mas ele não pode parar a gente de querer fazer as coisas por medo. Então, a loja surge quando eu faço meus 30 anos. Aí vem aquela, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? Porque aí gera um pouco essa ânsia do que eu me imaginava com 30 anos, né? Tudo vem aquela foto, né? Exato. Então aí eu fiz meus 30 anos, já estava pesquisando lugares aqui, já estava, né, sonhando, vendo os arrendamentos de espaços comerciais e tudo mais. Mas esse foi o primeiro lugar que eu vim visitar depois da minha viagem de aniversário. E aí eu já gostei, até falei, mas não vamos visitar. Ele, vamos visitar só pra ver, tipo, vamos ver. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, de visita, sim. E a gente olhou e falou, nossa, tipo, tem super possibilidade. Gostei, acho que é aqui. Aí fiquei um pouco insegura com a rua, um pouco a localização. Mas eu falei, não, acho que funciona. Eu também não queria estar numa área de centro comercial. Sim. Porque não é a ideia, né? Não é isso. Então não poderia ser um espaço, um lugar de centro comercial. Uma avenida com um monte de loja, sabe, de departamento. Então isso para mim foi importante ter. E aqui tem galerias de arte aqui embaixo. Então aqui essa área é uma área muito, muito legal, muito boa. E considerando que eu vendo muito para turista, aqui é uma área turística. Perfeito, sim. Então tudo meio que fez sentido, né? Tava fazendo sentido. E tava pronto para mim. Eu tenho a questão da energia, eu acho que tudo... Eu acho que a gente tem essa intuição também, né? De tipo assim, exato, chegar num lugar e sentir também, tipo assim... Tu fez obras aqui ou chegou a fazer obra aqui? Poucas. Praticamente toda essa estrutura a gente montou. Ok. Então a parte daqui do balcão já tinha e essa parte daqui de trás também já tinha. A gente só pintou. Então não precisou fazer muitas nada. Obras, né? Aqui a gente só fez a adaptação ali da lateral que fechou. Mas toda essa obra aqui de montagem essas prateleiras já tudo tinham? Feito à mão, não. Sério? A gente que fez, cortou. Parte redonda, colou. Ai, que legal. E pintou, e foi tudo, tipo, preencheu com massa para não aparecer, tá vendo? Essa parte ainda tá, mas ali já tá tudo preenchido, e a pintura, legal. Os próprios displays, tipo, isso daqui a gente cortou tudo com a madeira que sobrou disso daqui. Então, tudo de sobra de coisas a gente foi reaproveitando. Legal. Então, era na isso. cara e na coragem. Na cara e na coragem. Então, foi tudo pensado, né, desenvolvido. Eu pensei como que seria, que queria botar a luz, então foi tudo feito do jeito que eu imaginei. Óbvio, ainda tem coisas que eu quero melhorar, mas era isso, eu precisava abrir, eu precisava deixar, precisava saber se então vai dar certo. Então foi até rápido, né? Foi rápido, pensando de setembro, outubro, a gente abriu finalzinho de novembro, porque a gente começou as obras praticamente só final de outubro, então... Do ano passado, Do ano passado, e aí eu abri 30 de novembro, e aí praticamente pegou o período de festas de fim de ano. Teve uma pausa, Natal, Ano Novo, que eu já tinha programado viagem pro Brasil, não sabia que ia abrir loja nem nada, e aí eu falei, ok, já vira, já chega, já em janeiro de 2025, com tudo já organizado e planejado. E abrindo a loja. Aí você voltou em janeiro agora desse ano. E aí abri a loja que já estava E aí agora já tá mesmo. E finalizando alguns detalhes ainda, né? Sim. Que eu ainda quero pra loja. Então. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, sempre... mas é isso, eu acho que precisa mesmo. Precisa, acho. E eu gosto sempre de estar mudando. Eu sou criativa, minha cabeça tá funcionando toda hora, tipo, várias ideias o tempo todo. Então pra mim é importante ter. E eu enjoo. Eu fiquei preocupada até com as cores. Falei,
ih, vou querer trocar. Ih, não vai dar um ano, meu Deus, já vou querer trocar tipo 3, 4 meses, sabe? Sim. Mas é isso, as coleções mudam, então já muda também a visão do que eu tenho isso aqui exposto na loja, sabe? Então isso ajuda muito, muito. Não sei se vocês perceberam, porque é quase que imperceptível, mas eu tô aqui com essas belíssimas peças que a Tayane faz e eu vou pedir agora para ela falar um pouquinho mais como é que são os processos de produção dos brincos, e ela tem algumas outras coisas aqui na loja, mas o forte são os brincos, como vocês podem ver, belíssimos. Vou pedir para ela falar um pouquinho mais como é que é o processo de produção dela. Eu vou mostrar agora uma das peças que eu criei, que é o brinco alurê, que tem esse formato. O produto, né, que eu uso é a argila polimérica, que é uma massa que é super leve e que ela tem várias possibilidades, então eu moldo essa massa. Aqui, por exemplo, a gente tem um padrão que é a mistura de 2 cores. Aqui está com o azul mais escuro e o azulzinho mais claro. Então eu faço, no meu processo eu escolho as cores que eu quero trabalhar primeiro. Então sempre eu começo escolhendo as cores e pensando na técnica que eu quero utilizar. Então depois que eu faço a separação das peças e das cores, eu começo a elaborar o formato, o design que eu quero desenvolver. Essas peças precisam ser curadas, né? Elas vão ao forno para criarem já essa peça que não tá mole, né? Que tá mais já seca, tá dura. Depois depois que elas saem do forno, eu já começo a fazer a aplicação da parte de lixamento mesmo. Então eu começo já a lixar as peças para dar o acabamento mais certinho. Elas nunca ficam perfeitas e certas porque é um produto feito à mão, né? Então não tem essa perfeição de um corte de uma máquina, não é um processo de fábrica. Então às vezes muitas pessoas questionam, mas tá um negocinho aqui. Fala, então, é um produto feito à mão, né? É um produto exclusivo. Depois desse processo de lixar, eu aplico a resina, que é o que dá esse acabamento brilhoso nas peças, que é muito importante para mim, assim. Então é o que finaliza, né, o que vocês veem no produto final. O metal que eu utilizo em todas as peças, de aço inoxidável, ele não causa alergias e também não escurece. Muita gente tem alergia ao níquel e esse produto não tem, né, não contém o níquel, o que é muito importante. E é durável, né? Eu acho que é um produto sustentável, não na questão do material em si, né? Porque a resina é química. Ele é um material que você pode usar há muito tempo, ela não quebra, né? Ela é muito segura. Se você tiver muito cuidado com a peça, você pode ter ela por muitos anos. Eu acho que comprar também de um negócio pequeno, né, de um small business, proporciona isso, já é sustentabilidade. Porque quando eu produzo as peças, muitas delas eu reutilizo as sobras, né, das cores que eu ainda tenho no ateliê. Então isso é parte do processo criativo também. O que eu tenho de material ali, o que eu vou usar para colocar e criar um novo design a partir das peças que sobraram, né? A partir da massa que sobrou ali. Então praticamente é esse o processo. É quando depois elas estão finalizadas, belíssimas, e chegam aos displays da loja ou dos mercados que as pessoas me veem, ou nas fotografias que vai para venda do site também. Engraçado que é bem dura mesmo, assim. Ela é uma peça bem dura, assim. Dá pra ver que vai durar muito tempo, né? Você tendo cuidado e tal. Eu tô aqui, tipo assim, eu não sinto o brinco, é assim. leve, né? Eu evito um pouco usar brincão, assim, brinco grande, porque, não sei, fica batendo aqui, mas de verdade, tipo assim, não tô... É confortável? É confortável. É verdade, é sério. E assim, Tayane, eu acho que pra mim, pronto, também a gente já tá aqui, a gente já conversou, mas pra mim fica claro, assim, a mensagem que você quer passar com as peças e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o teu objetivo de passar, qual a mensagem que você quer passar? A mensagem da minha marca e a expressão, né, as coisas que eu quero transmitir aqui, é isso, é da alegria, né, é das cores. Eu acho que as pessoas usam poucas cores, eu acho que cada vez mais, né, essa modernidade, contemporâneo, não sei o quê, se perde um pouco a utilização das cores. E eu noto na expressão dos clientes quando chegam aqui, né, tudo muito lúdico, as pessoas ficam encantadas, nossa, é cor. Tem gente que fica, eu não uso, eu nunca usei, não tenho coragem de usar.
Eu acho que eu lido muito com a autoestima das pessoas, né? Com a confiança delas de usar uma peça, né, que é um statement, que é uma coisa que vai destacar ali. Aqui tem uma que vai forma muito diferente, são formas muito diferentes e cores muito chamativas, então realmente, assim, eu entendo um pouco, assim. Sim. E é isso, eu acho que as pessoas entram aqui, elas já entram sorrindo. Isso pra mim já é, nossa, já, sabe, já paga. É isso. E elas entram sorrindo, e aí o meu público é feminino, então a gente tá lidando aqui com mulheres, com a autoestima dessas mulheres, né? Porque a gente, mulher, quando quer elaborar ali a autoestima e não sei o que, a gente bota um acessório, faz uma maquiagem, vai sair. O humor é outro, é outra, a gente é outra energia, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, eu acho que o que me motiva é perceber que essas mulheres, né, que essas pessoas que entram aqui, veem essas peças e vê que é diferente também, né? Porque eu acho que a gente sempre quer alguma coisa única. Eu quero trazer essa experiência para as pessoas de olhar e posso experimentar e você vê a possibilidade, porque muita gente olha e fala, eu acho que não é para mim, mas na hora que coloca e se olha no espelho, nossa, é pra mim, tipo, faz sentido, eu entendi agora. Sim. Porque pessoas que não pensam na possibilidade de usar esse tipo de acessório não se veem dessa forma, né? Não se veem usando um brinco divertido desse, com medo de chamar atenção porque alguém vai olhar e tal. Tem toda essa insegurança também. Mas eu acho que é o lance de empoderar essas mulheres que têm medo de cor, porque muita gente que não sabe usar, mas o medo é por não saber. Né? E eu acho que o acessório faz parte, o acessório é um elemento principal para quem não usa cor começar a usar cor. Verdade. Porque você coloca uma roupa, diz a roupa, nossa, é demais, imagina que eu usar, imagina um blazer desse rosa, chamativo. Não, mas aí você vai, ó, você tá com uma blusa branca, creme, a calça preta, você botou o brinco rosa, pronto. Acabou, já o seu look já tá ali. Verdade. Entendeu? Então eu acho que é isso também, assim. Tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, a última coisa, assim, que pra mim, sucesso é uma definição, é um termo muito relativo, eu acho. Sucesso pra mim é uma coisa, sucesso pra você pode ser uma outra coisa. E aí eu queria saber o que é que pra você, o que é sucesso e como é que você se sente em relação a você hoje, você com a sua marca. É, bem relativo. Eu acho que às vezes eu penso sobre o sucesso e às vezes também não tento pensar sobre o sucesso em si, porque como você mesmo disse que é relativo, né? Pra mim já é um sucesso ter esse meu espaço. Se eu fosse colocar lá atrás, ou como que eu estava lá atrás, pensar que eu conseguiria abrir o meu próprio espaço e vender as minhas peças e várias pessoas se interessarem por elas, só de entrar pessoas aqui irem comprarem as minhas peças, para mim já é um sucesso. Legal. Sucesso total. Eu acho também que é o lance de empreender, né? Só de eu ter a minha independência financeira e fazer um trabalho que eu gosto e que eu amo já é sucesso pra mim. Óbvio que eu quero para além, né? O dinheiro é muito importante. Sim. É muito importante mesmo. Mas eu não quero sair do meu foco, né? Não quero ter uma produção em massa, ter 300 lojas. Não é meu objetivo, até porque eu não acho que é viável. Se eu quero produzir os meus próprios produtos. Sim. Eu acho que também dá os produtos para outras pessoas produzirem, perde um pouco, né, o sentido da marca. Então, quero ficar firme ao sentido da marca, óbvio. Dinheiro sim, queremos sim, é importante sim, mas ainda dentro dessas possibilidades. Mas é isso, ter as pessoas, ver que as pessoas estão com as suas autoestimas ali em dia, que se sentem bem usando as minhas peças. Muita gente me agradece, eu fico, meu Deus, que lindo, legal. Tipo, é isso, sabe? Quero que as pessoas se sintam bem. Isso já é um sucesso para mim, as pessoas estarem comprando, mesmo que seja um grupo ainda pequeno, né, e que eu sei que vai ser muito maior, mas é isso, tipo, a independência financeira, é ter essa loja que já é um grande sucesso, assim, pra mim. E fazer isso dar certo, continuar dando certo, né, na verdade. Então é isso, vou pedir pra tu deixar todas as redes sociais, o site, aqui é onde a gente tá localizado. Bom, então pra quem quer encontrar a Tayane Handmade Jewelry, pode acessar o Instagram, o @ é Made by Tayane, ou pelo site tayane.com. A loja tá localizada aqui em Alfama, em Lisboa. Quem quiser vir aqui conhecer, experimentar as peças, enfim, é tudo muito divertido, colorido, fazer foto, experimentar. Venham conhecer a loja, realmente é um espaço à parte no meio de Alfama, aqui. Venham conhecer, as peças são incríveis. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, deixa um comentário, compartilha com os teus amigos, alguma pessoa que você sabe que vai se identificar com esse tipo de peça, com esse tipo de produto. E venham conhecer a loja da Tayane.